as minhas irmãs, os meus irmãos. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa abençoada, iluminada por Jesus. Que a paz de Deus, que o seu amor, que a sua luz possa brilhar no nosso meio, hoje, agora e sempre, graças a Deus. É mais uma oportunidade abençoada que Deus nos dá, meus irmãos, a cada um de nós de estar aqui, recebendo todas essas benesses que vêm do alto, essas bênçãos infinitas de Jesus. Desde a hora que a gente adentra aquela porta para cá, essas energias positivas, esses eflúvios que descem para cada um de nós, dessa misericórdia do Pai. Então nós vamos agradecer muito por cada uma oportunidade que Ele tem nos dado, por todas que Ele já nos deu e vai, se Deus quiser, continuar nos dando a cada um de nós, para que possamos estar sempre aqui buscando nosso reforço, as nossas energias, essa nossa vibração boa que tem essa casa, né? Então vamos, com uma humilde prece, pedir ao nosso Pai, a Jesus, né, a espiritualidade abençoada, em agradecimento também a cada um deles, esses benfeitores da casa. Vamos, com humilde prece, pedir à espiritualidade que, em nome de Deus, possamos dar por aberta a nossa reunião dessa noite. Deus, nosso Pai, que tens todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, por aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa infinita misericórdia permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, um reflexo do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, bebermos na fonte desta bondade, fecunda e infinita, que todas as lágrimas secar-se-ão, todas as dores se acalmarão, num só coração, num só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia infinita. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se possa refletir vossa pura e santa imagem. E assim seja. Com essa humilde prece, Senhor, nós agradecemos muito por tudo que temos recebido na nossa vida, no nosso dia a dia, dessa espiritualidade abençoada, que nos tem auxiliado tanto, e peço a Jesus, né, que possa abençoar muito o nosso irmão Ângelo, que hoje é ele que vai falar para cada um de nós, que ilumine seus amigos espirituais, ilumine o nosso irmão, para que sempre tenha trazido para nós aquilo que necessitamos. Que Jesus te abençoe, meu irmão, reforçando, iluminando, e pode vir, o momento é seu, a hora é sua. Nós estamos aguardando. Ô, filho, pedir que eu vou trazer esse aqui. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Eu trouxe para a gente poder refletir um pouco em cima disso aí, né? Para a gente poder ver como que o Evangelho ele é muito importante para nós, né? Vamos lá.
O que a gente entende? Primeiro vamos entender o que significa infortúnios. O que significa infortúnios? Quem sabe? Sofrimentos. Sofrimentos, oh, boa. Quem mais? O que é infortúnios? Ele colocou sofrimentos. No dicionário tem várias, né? Pode falar, gente. Hoje eu gosto que participe. Bom. Senhora? Isso, dificuldades. Sim. Porque a gente precisa entender, para a gente entender essa questão, né? Realmente, a infelicidade, a adversidade, desgraça, desventura, infelicidade e oculto. O que é oculto? Escondido. Não dá para ver. Isso, não é? Realmente, é algo escondido, secreto, não manifesto, desconhecido. Sofrimento desconhecido, não é? Sofrimento desconhecido. Não revelado. E muitas das vezes perto de nós. Não é? Muito bem. Está dando para ler aí, gente? Isso aqui está no Evangelho. Ó. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta. E vêem-se campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Realmente, esses dias a gente pôde observar isso. É enchente, é um terremoto. E sempre quando acontece, existe, né, essas campanhas nobres e generosas para remediar, essas calamidades, né? E realmente é muito importante para poder ajudar nossos irmãos, porque por muito que se faça, ainda a gente vê, né, meus irmãos, que é muito difícil, porque não são só os bens que as pessoas perdem materiais, mas entes queridos também, né? E a gente vê o sofrimento dos nossos irmãos, e é muito importante que realmente se faça esse trabalho para socorrer, como ele fala, para remediar, né, um pouco essa dor dos nossos irmãos. Mas aí ele fala para nós o seguinte, que ao lado dessas tragédias gerais, existem aqui, ó, milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. Então a gente vê que quando acontece uma calamidade desse tamanho aqui, ó, que atinge milhares de pessoas, mas existe aqui também milhares de pessoas que estão sofrendo no calado. E muitas das vezes perto de nós, sem que a gente perceba, sem que a gente saiba. Será que, por exemplo, aqui na nossa cidade, não tem ninguém sofrendo ocultamente? O que vocês acham? Vocês acham que tem ou que não tem? E por que eles às vezes não manifestam? Eles sofrem, como ele fala aqui, ó, calados. Eles têm vergonha e muitas das vezes medo da reação do que as pessoas podem falar, né? Que as pessoas podem fazer, podem ignorar. Então a gente vê que é o que ele fala para nós, é o caso das pessoas que jazem no leito de dor sem se queixarem. E olha que bacana que ele fala, que são a esses desventurados, discretos e ocultos que a verdadeira generosidade, ó, a verdadeira generosidade sabe procurar sem esperar que venham pedir assistência. Porque tem coisas que não pode esperar. O Divaldo contava um caso acontecido na Bahia. Ele contava que tinha uma mãe de família com 5 crianças e era viúva. E ele contava o seguinte, que ela não tinha nada para dar eles de comer. E as crianças chorando de fome. Ela naquele desespero, sem saber o que ela ia fazer. Ela não tinha o que dar para comer as crianças. E criança não sabe, né? Está com fome, vai chorar. Aí o que ela pensou, o que ela ia fazer naquele momento, assim, naquele desespero, ela pensou em fazer o quê? O que vocês acham que ela pensou em fazer? Ela falou, eu vou dar fim nas crianças e dou fim na minha vida para acabar com esse sofrimento. Aí a espiritualidade começou a trabalhar. Intuía um, intuía outro.
foram numa dona que morava próxima. Aí ela falou assim, ó, eu lembrei daquela senhora e sobrou tanta comida hoje que eu vou levar para que ela dê para as crianças dela. Ela arrumou tudo. Quando ela chegou na porta, estava chovendo. Ela falou assim, mas eu vou molhar. Voltou para trás. A espiritualidade continuou trabalhando. Dava intuição para um, dava intuição para outro. E ninguém dava atenção. Aí eles foram numa casa de prostituição. Uma moça tinha acabado de fazer o programa dela. Tinha acabado de ganhar o dinheiro dela. Sentada na cama, ela chorava, triste com aquela vida que ela estava. Eles foram intuir ela. Ela foi e falou assim, vou pegar esse dinheiro e vou dar para aquela dona. Vou arrumar outra coisa na vida para me sair dessa vida. Quando ela chegou na casa, foi na hora certa. Ela já estava preparada para fazer o que ela tinha falado. Ela foi no supermercado, comprou tudo que precisava. O Divaldo conta que na época tinha um curso de costura lá, e ela pegou, matriculou, foi fazer o curso, foi trabalhar e ajudar aquela mãe a acabar de criar aquelas crianças. Então olha para a gente ver que quando chega até a gente, que você fica sabendo, não foi acaso. É Deus agindo por outras pessoas. Aquilo não chegou para você por acaso. Aí se a gente pergunta assim, mas e se nem ela tivesse dado atenção? Aí a mãe tivesse feito aquilo com os filhos. Aí ela estava no noticiário lá, mãe faz isso assim, assim, tá todo mundo, nossa. Mas muitas das vezes aquilo bateu na nossa porta. Muitas das vezes aquilo chegou até nós. Né? Porque nas grandes calamidades, a gente vê que há essa comoção geral. Mas nessas particulares, onde tem pessoas que estão sofrendo, às vezes, por muitas coisas, passa despercebido. E muitas vezes perto de nós. Então que a gente possa sempre prestar atenção, porque são oportunidades que nós temos de fazer o bem. Essa é a proposta divina para nós. Tranquilo? Porque, na verdade, a gente não precisa esperar que ele nos procure. Ora, se você ficou sabendo e você tem possibilidade de ajudar, ajude. Faça o que você puder. Não é? A gente tem que prestar atenção nas coisas que chegam até a gente. A gente está aqui na Terra de passagem. Tudo que nós temos é empréstimo. Tudo que nós estamos usando, até o corpo físico é emprestado. Um dia nós vamos devolver ele. A proposta de Deus para nós é isso aqui, ó. Trabalho. Trabalho no bem. Aquele que está em condições melhores tem o dever de auxiliar o seu irmão mais carente, mais necessitado. Certo? Então que a gente possa pensar nessa questão. Porque é bonito a gente fazer esse trabalho, mas também é importante que a gente reflita e pense que isso aqui está no mundo inteiro. Ó. Milhares de tragédias particulares é no mundo inteiro. Não é só aqui, é no mundo inteiro. Mas como Deus nos colocou aqui, é aqui que nós temos que frutificar. E é aqui que a gente tem que realmente aproveitar as oportunidades, aquilo que chegam até nós, para que a gente possa auxiliar. Aí no Evangelho, eu não vou ler a mensagem, que não há necessidade. A sequência dessa mensagem aí, ele vai narrar para nós aqui um exemplo. E a gente sabe que tudo que eles trazem para nós são reflexões. É para que a gente se espelhe. E que a gente possa entender que a espiritualidade é muito indulgente para com a gente. Eles não impõem, eles não exigem, eles não nos obrigam. Mas eles nos fazem refletir e pensar, para que a gente possa compreender por nós mesmos. Então aqui eles vão trazer um exemplo para a gente, que é de uma mulher rica, que se veste simplesmente, e que leva junto dela a sua filha jovem. Ela sempre visita pessoas carentes,
famílias carentes. Leva o que eles precisam, alimento, agasalho. Se alguma está doente, ela cuida. Vai ao hospital levar para o pai tranquilidade, que a família está bem. E eles mostram para a gente, nessa questão, que ela... Não, pulei aqui. Que ela é o seguinte, ela se veste simplesmente, primeiro para não humilhar aquelas pessoas. Leva a filha dela, para que ela leva a filha dela? Por que ela leva a filha dela, será? Senhora? Para aprender a fazer caridade. Filho espelha nos pais. Então ela leva a filha para que ela já vá aprendendo o caminho do bem, não é? Porque será se para fazermos o bem a gente precisa esperar que eles nos procurem? O que vocês acham? Você ficou sabendo que tem alguém precisando. Você vai fazer que não viu, que não sabe? Ou você vai auxiliar? Não é? É o que ele vai falar para nós. A gente tem que fazer, ó, não, se quisermos praticar a verdadeira caridade, devemos socorrer os nossos irmãos em aflição sem esperar que eles se humilhem vindo até nós. Porque na questão da dona, ela vai até eles, certo? E leva o que eles precisam. E o interessante porque ela é discreta. Ela não deixa ninguém perceber o que ela faz. Porque na realidade, essas pessoas, elas não se humilham, elas têm vergonha. Então, que a gente saiba ajudá-las. Ser discreto, né? Desinteressado, né? Que é o que a gente precisa fazer. Sim. Eu acho que essa passagem também faz com que a gente olhe por um outro viés. Veja bem, às vezes a gente tem muito preconceito. Às vezes tem uma família ou alguma pessoa que precisa, e às vezes a gente se recusa a ajudar porque a gente, às vezes, julga um comportamento de alguém daquela família. Às vezes aquela pessoa, né, passou por um momento difícil, e isso gerou um certo constrangimento, algum problema, e às vezes a gente fica pensando muito se vai fazer ou não. A gente fica focado só naquela pessoa que cometeu determinado ato naquele grupo familiar, e esquece do restante da família que não tem nada a ver com isso. Então, é um exercício para a gente também de humildade e quebrando esse orgulho que existe dentro de nós. E se a gente fica olhando só aquele que errou, a gente vai estar cometendo um erro maior, passando por cima do sofrimento daqueles que estão ali, precisando da gente. Então, essa passagem também, ela faz com que tenha essas duas reflexões, esse olhar para dentro da gente também. Será que a gente está desapegado do nosso orgulho, a ponto de abrir mão, né, às vezes, das nossas convicções, dos nossos preconceitos, para poder ajudar quem realmente precisa? Ou a gente fica esperando que aquela pessoa ou aquela família realmente esteja perfeita, entre aspas, dentro do nosso conceito, né? Para que ela tenha a bênção de ser ajudada por nós. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente tem isso dentro da gente. Isso muitas vezes está oculto dentro de nós. É o pensamento oculto que ele vai falar para a gente. Porque justamente, né? Depois você deve ter lido aqui, porque eu trouxe justamente aqui no Cartas e Crônicas, aqui, uma passagem de Jesus com Pedro, é dentro disso aí também. Porque na realidade, quando você vai fazer o bem, você não tem que olhar se a pessoa merece ou não merece. Primeiro que Jesus, quando te convida ao trabalho, ele não está te pedindo opinião, a nossa opinião. Quem é aquela pessoa que ele já conhece, ele já sabe. Se ele te mandou ir até lá, é porque na realidade ele está querendo que você ajude. Ele não está mandando você julgar, condenar se merece ou não. Na realidade, ele está nos propondo o auxílio, não é? Porque nós não somos perfeitos para condenar aquela pessoa. Daqui a pouco eu vou trazer essa passagem que
que chama a petição de Jesus, quando ele envia Pedro a uma casa para auxiliar. E aí depois eu não vou adiantar não para vocês verem, justamente dentro disso aí que você falou. Né? Porque é muito importante a gente entender essa questão. Né? Porque, na verdade, quando a gente está fazendo o bem, vocês acham que a gente faz caridade para os outros? A gente faz para a gente mesmo. A oportunidade que a gente tem, quando a gente está conversando sobre o próximo, está certo. Às vezes, o tratamento fica minha ali para assim, poder ajudar aquela pessoa que está precisando, mas na verdade eu estou ajudando só ele, aí você não precisa também. A gente, porque é o seguinte. Isso fala mais acontece por acaso. Vem até a gente, ou vem isso para a gente, que está também preparando também. Né? Isso. Porque, na verdade, a caridade ela é uma terapia. Porque ela vem para combater com o quê? Com o que a caridade vem para combater? Egoísmo. Quem falou? Egoísmo, orgulho. Porque, na realidade, quando você vai ajudar alguém, você não precisa esperar que você vai encontrar, não é, as coisas tudo no lugar. Você não vai encontrar as coisas tudo no lugar. Às vezes você vai ter que ajudar alguém a tomar um banho. É muitas coisas que se possa fazer. Outra coisa também tem que fazer de coração, né? Não é com intenção de esperar alguma coisa em troca. Mesmo que seja daquela pessoa que está ajudando. De manhã, como você agora está, eu fui, eu acho que não pode ser assim. Às vezes eu estou obrigado, não fala nada. A gente tem que entender o seguinte, quando a gente desencarnar, conforme a gente estiver hoje trabalhando aqui, a gente continua no plano espiritual, ajudando. Quem assistiu aquela novela A Viagem aí, por exemplo, viu, né? Ali é uma forma de entender que aquelas pessoas que desencarnaram ali, aqueles que não estavam fazendo bem, foram para onde? E aqueles que já tinham uma propensão para o bem, passaram um tempo e depois começaram a tarefas de auxílio, de ajuda. Porque essa é a proposta. Quando Jesus veio aqui na Terra, o que ele falou? Gente, o que ele falou? Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida pela redenção de muitos. Não foi? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Olha se Jesus falou isso. E para dar a minha vida pela redenção de muitos. Aí as pessoas pensam assim, a redenção foi quando ele morreu crucificado. Não. Ele deu a vida dele. Aí a gente tem que ver como que foi a vida dele. Para o próximo. Ele viveu para a caridade. Para o amor ao próximo. Aí está o caminho da redenção, para nós. É essa a proposta que ele nos faz. O caminho da redenção é esse. Gente, o guia e modelo da humanidade é Jesus Cristo. Ele foi colocado aqui para ser o exemplo nosso. Ele se fez desde que nasceu pequeno, pobre, material, para nos ensinar o que nós temos que fazer. E aí ele se propõe a esse trabalho de auxílio. Alguém, por acaso, já viu alguma passagem do Evangelho, alguma passagem falando que Jesus tenha dado alguma sandália usada que ele não usava mais, alguma túnica que ele não usava mais? Tem alguma passagem que fala isso? Ele não tinha nenhuma pedra para encostar a cabeça. E Jesus fez as maiores caridades existentes. Porque ele erguia as pessoas. Os caídos, ele ia lá e erguia eles. Caridade moral. Né? Caridade moral. Muitas vezes é mais importante do que material. Quando Maria Madalena estava conversando com ele na casa de Pedro, eles contam que Pedro passou pelo corredor assim, quando ele olhou ela assim, ele viu ela, mas ele deu um olhar de reprovação. Deve ter passado na cabeça dele assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Isso vai pegar mal. E Jesus não está nem aí. Quando Jesus vai abraçado com Zaqueu, que ele desce da árvore e vai jantar na casa dele, Jesus conversando com Zaqueu naquela prosa boa, e eles atrás excomungando. Esse homem de uma vida. A gente tem que entender que é essa a proposta, nós não estamos para julgar. Nós estamos para ajudar. É isso que ele fala para a gente. Muito bem.
Quais que são as características que a gente vê naquele parágrafo da mensagem da mulher? É humildade, porque ela se coloca na condição deles. Se veste simples, né? Então ela se coloca com humildade para não humilhá-los. Ela é discreta para que ninguém perceba o que ela faz, que ela não quer ganhar elogio nenhum, né? Ela é desinteressada e tem aqui, ó, isso aqui é a doutrina do Cristo, ó, amor ao próximo. Não se fala de religião, se fala disso aqui, ó, amor ao próximo. Certo? E outra coisa, ela não pergunta para ele qual que é a crença deles, nem quais as suas opiniões. Por quê? Ela não é... Qual que é o seu partido político? Aí eu vou te ajudar. Qual que é o seu time de futebol? Ela não pergunta nada disso. Ela não pergunta nem qual que é a religião deles e nem qual que é a opinião deles pessoal. Considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Independente da raça, da crença, do que seja. Isso é caridade, gente. Mas quando se tem um pensamento oculto, você precisa tomar cuidado. Isso é caridade. Nós já falamos sobre isso. Aí eu trouxe aqui, dentro do que você falou, Douglas. Essa pergunta foi feita em 1857. Está no Livro dos Espíritos. Mas ela é atual. Ela é como se fosse feita para esses tempos agora. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha lá, ó. Ser bom para com todos. Ser indulgente para as imperfeições dos outros. Ih, fiquei sabendo, não vou te contar para você, eu vou te falar. Cuidado, olha lá, ó. Ser indulgente para as imperfeições dos outros, mesmo na ausência deles. Ontem nós estávamos estudando no Livro dos Espíritos a questão que eles ainda falam se nós podemos estudar as imperfeições dos outros. E os Espíritos vão falar para nós justamente em cima dessa questão. Não é? E o que isso vai trazer de benefício para nós? É perda de tempo. Nós esquecemos de evoluir, de melhorar, quando nós ficamos presos a essas coisas. Então, nós temos que ser indulgentes para as imperfeições dos outros. Jesus, ele nos ensinou, foi isso. Foi a ser indulgente para as imperfeições dos outros. Hora nenhuma, nós vimos Jesus falar qualquer coisa que condenasse, que castigasse alguém. Jesus não deu lição de moral, não deu sermão, não deu esculacho em ninguém. Todo mundo imperfeito, todo mundo devedor, precisando de ajuda. Ele erguia aquelas pessoas, ele ajudava elas. Ele procurava o que a pessoa tinha de bom. Podia ser coisas pequenas. E ele potencializava aquilo. Ele incentivava aquilo. Tanto que ele fez Maria Madalena mudar de vida. Ele mostrou o caminho da redenção para ela. E ela abraçou. Até ali, ela era uma mulher. Depois que ela conversa com Jesus, ela foi outra pessoa. Aquela mulher morreu. É o recomeço. É o recomeço para todos. Por isso que ele mostra que todos estão aqui e que todos podem recomeçar. Errar, todo mundo erra. Mas podem recomeçar. E ela cumpriu com tudo aquilo que depois ela propôs. Foi cuidar dos leprosos. Ela ajudou muito. E tanto que quando ela desencarna, quem vem buscar ela? Jesus. É só ler no Boa Nova que vocês vão ver lá a história todinha dela, da Maria Madalena. Como a gente assim tem passagens no Evangelho, curtas, mas nós temos algumas obras que trazem para nós a sequência dessas histórias. O Boa Nova, ele traz para nós muitas reflexões e traz essas histórias todas, né, narradas ali. Por que a gente fala isso aqui? Ó? Porque o Douglas levantou aquela questão, né, do pensamento oculto.
Então tá aqui, ó, para a gente poder ver, tá nesse livro Cartas e Crônicas, é o irmão X, mas é Humberto Campos. Chama A Petição de Jesus. Aí fala aqui o seguinte, que Jesus ele estava retido por muitos deveres em Cafarnaum. Então ele chamou Simão Pedro e falou para ele o seguinte, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Aí fala assim, peço-te, aí fala para ele assim, ó, Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Então, Jesus já tinha dito para ele o que ele ia encontrar. A moça tinha a cabeça abatida, ou seja, ela não tinha a cabeça normal. E o corpo abatido. Ela tinha a cabeça conturbada, ou seja, ela não era normal. Jesus já tinha prevenido Pedro, não foi? Aí ele fala o seguinte, Jesus fala assim, vai sem demora. E fala assim, ó, vai sem demora, ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá doente por tuas mãos. Aí no dia seguinte, Pedro levantou cedo e saiu alegre. É servir, né? O que vocês acham que ele vai encontrar lá? Quem já leu? Então só não vale. Só quem não leu. Aí ele vai, quando vê, é o seguinte. Ele saiu cedo, quando foi de tarde, ele já volta de cabeça baixa, com a cara fechada. Aí ele falou para Jesus o seguinte, ele fala assim, todo esforço inútil, tudo em vão. A casa de Jeremias é um antro de perdição. Você vê, Jesus mandou ele ir ajudar. Isso aqui é pra gente, viu, gente? Vai servir pra gente. Antes fosse um parte selvagem. Ele fala assim, o abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada dei com ele bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico. Sentava-se na palha de trigo e de momento a momento colocava os lábios ao gargalo de pesada botelha, desferindo gargalhada ao pé de serva bonita e jovem que se refestelava no chão positivamente embriagada. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago na cabeça e acabou mandando-me ao primogênito. Então vocês observam aí que ele já encontra o pai que não está nem aí para o problema da filha. É para a gente ver as situações que se pode encontrar. Ele vai mandar ele procurar o filho mais velho dele. Aí ele saiu à procura de Zoar, o filho mais idoso, e achei-o enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para conhecido traficante de Jopé. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Então vocês já viram aí que os dois que ele já encontrou, o pai e o mais velho, olha a situação. Por fim expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Afastava-me apressado quando esbarrei com a dona da casa. Bom, agora ele achou a dona da casa. O que vocês acham que a dona da casa vai fazer? Vocês acham que a dona da casa vai acolher ele? Porque ele está mostrando para nós aqui um lar desestruturado, certo? E Jesus mandou ele ajudar. São ocorrências. Aí ele fala o seguinte, dei-lhe razão de minha presença. Contudo, antes de atender-me, passou a espancar a esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo, enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada
por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha enferma. Encontrou com o terceiro. Terceiro membro da família e nada. Ante o olhar melancólico do ouvinte, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, não ficou nisso. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha Sovina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita, onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar-lhe os movimentos. Então ele já achou o quarto membro da família, mas também que não estava nem aí. Quando erguei o braço para esmurrar-me, supliquei-lhe que considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão. Não duvido que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais, fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. O que vocês acham que Jesus vai falar para ele agora? Que ele fez certo? O que vocês acham? Ei, Maria. Não. O que vocês acham que Jesus vai falar para ele? Que ele fez certo? Observando o amigo sublime que resguardava, triste e silencioso, volveu Simão após cumprido intervalo. Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes distantes, fixou no companheiro um olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade. Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasse. É o pensamento oculto. Será que essa pessoa merece ou não merece? Isso não compete a nós. Jesus não pediu essa opinião para ele. Não perguntou isso para ele. Não é? Ele já conhecia. Então, quando para nós, por exemplo, surgiu alguma situação, a gente não precisa de questionar isso ou aquilo, porque eles já sabem. Eles já sabem. É igualzinho o caso da dona lá que o Divaldo contou. Né? Ele já sabia da situação. Na realidade, eles correram atrás do socorro, da ajuda. Se eles estão procurando, pedindo ajuda, é porque eles precisam do nosso auxílio. E não de que nós, assim, julguemos ou condenemos. Muito bem. Aí agora eu trouxe essa questão do Livro dos Espíritos também, que é muito importante. A gente viu nesse caso aqui o seguinte, ó. Aqui não se trata de alimento ou de vestimenta. Aqui se trata de um auxílio que todos podem dar. Que ele mandou ele fazer o que lá ao lado da moça? Que ele orasse ao lado dela. Que por intermédio ali o pai auxiliaria a necessidade dela, não foi? E quando ele chegou e defrontou com toda aquela situação, ele fez isso. Ele voltou correndo para trás. Então, são situações que podem ocorrer. Quando você vai ajudar alguém, saiba que você vai encontrar necessidade. Então você vai preparado. Faça uma prece antes, se prepare e vai. Você nunca estará sozinho. Essa questão aqui, que é 893, ele pergunta o seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí os Espíritos, com muita indulgência, vai falar para nós assim, ó, toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, tudo que for virtude, certo? Tem mérito, porque
é progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, quando nós conseguimos vencer as nossas fraquezas, más tendências, más inclinações, é virtude também. Aí agora ele vem aqui, ó. A sublimidade da virtude, porém, olha lá, ó, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. O que ele está falando para nós aqui, ó? Qual que é a sublimidade da virtude? É quando você sacrifica o seu interesse pessoal para ajudar o próximo sem pensamento oculto se ele merece ou não. Você vai sacrificar o seu interesse. Final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Toca o telefone, fala assim, tá precisando. Final da novela que tá todo mundo assistindo. Mas você vai ter que sacrificar. O almoço de domingo com a família, alguém está precisando. Olha lá, você vai sacrificar seus interesses pessoais para auxiliar o próximo sem pensamento oculto. Sem pensar se deve, se não deve, se merece, se não merece. Porque ele está falando para a gente isso aqui, ó. Esse é o sublime da caridade, ó, da virtude. Ó. É quando você pensa na necessidade do outro antes de você. É o sublime da caridade, da virtude. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, quando ele vai falar para nós lá nos infortúnios ocultos, quando ele vai falar para nós aqui, ó, nessas tragédias particulares, e aí a gente tem que entender isso. Você sacrificar os seus interesses pessoais em benefício do outro. Quem fez isso? Vocês sabem? Teve vários que fez isso. O Chico Xavier fez isso. A Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, Divaldo. E agora eu também não de fora também, fazer tanta caridade, tanto. Pois é. Então a gente tem que entender isso, ó, porque na verdade isso vai passar por nós no dia a dia. E toda necessidade que nos procurar que a gente possa servir. Essa é a proposta. Agora eu vou trazer aqui algumas frases para a gente poder fixar e refletir. Isso está no Evangelho. Quem fala para nós aqui é Michel, está lá no Evangelho, na mensagem à piedade. Ele fala assim, ó, temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. Indiferentes é frieza, é falta de sentimento perante a dor do outro. Ele fala que a gente tem que... Por que tem que ter medo? Temer ficar indiferente quando a gente puder ser útil. Quando você puder ser útil e você ficar indiferente, frio, é falta de sentimento. E aí não é bom. Aí aqui está falando, ó, falando para nós, ó, falando para todos nós. Conheço fulano, ciclano, beltrano, há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasse. Ele não está pedindo a nossa opinião se merece, se não merece, se é isso, se é aquilo, ele deu exemplo para a gente ali. Ele está pedindo... E às vezes a gente vai para ajudar, não é para ajudar, é para resolver. Acho que a gente pega nisso aí. A gente vai com a cabeça pensando em resolver o problema, às vezes não vai resolver o problema pensando assim. Na hora você não vai resolver. Ajuda, a sua presença já é a própria ajuda. E às vezes vai levar um pouco de consolação, né? Isso. Mas às vezes a gente está tão ali, a vaidade está tão no topo, a gente quer resolver, até mesmo para levar o quê? Os aplausos, né? A gente quer o agradecimento daquela situação. Quando a gente percebe, igual o caso do Pedro, que foi ali, e viu aquela situação toda desestruturada, ele percebeu que ele não estava capacitado para fazer nenhuma coisa nem outra. Faltou preparo. Exatamente. É justamente. E outra coisa, a gente tem que entender que quando ele pede para a gente auxiliar, é que depois também você não saia comentando. Seja discreto. Nossa, mas a casa lá é isso, a casa é aquilo, a pessoa é tudo...
Ele não está pedindo para você fazer isso. Adiantou nada aí do lado. E isso não adiantou nada, é verdade. É bem colocado. Não adiantou. Não é? Tirar uma selfie. É verdade. Bota lá na rede social lá, ó. Não adiantou nada, né? A gente tem que aprender que a gente está aqui, gente, com uma oportunidade muito grande. Se a gente pudesse ver o passado, nós teríamos vergonha. Porque a gente errou desastradamente. Hoje é a oportunidade para a gente consertar os nossos erros. Esses pequenos trabalhos, essas pequenas tarefas que eles nos dão, é para nos ajudar no nosso crescimento espiritual. A gente não está fazendo caridade para os outros, não, nós estamos fazendo caridade para nós mesmos. O bem que a gente faz é para a gente. Essa está no Cartas e Crônicas. Aí aqui ele fala, esse aqui está no Estante da Vida, ele fala com Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. É quando ele sai, ele precisa de sair e deixa Pedro atendendo. E Pedro atende 4 comerciantes. E Pedro coloca eles bem lá embaixo, falou que eles não têm nem salvação. Quando Jesus chega, Jesus encontra os 4 chorando e Pedro calado. Aí Jesus deu contorno na situação, convidando eles para jantar, e depois chamou Pedro no cantinho e falou com ele assim, eu não vim à terra para curar os sãos e os doentes da alma. A verdadeira caridade vai em busca do infortúnio para minorá-lo, e o faz com respeito e em silêncio. Tá vendo? Aí a gente vai tirar a selfie lá, ó. Tá aí. Aí saiu o Chico que falava que a nossa felicidade é do tamanho que nós causamos ao outro. Tá certo? A nossa felicidade é proporcional à felicidade que nós causamos ao outro. Eu não coloquei essa parte toda que está no Evangelho, não, mas eu coloquei pelo menos essa aqui, ó. Senhor, quando vos vimos faminto e vos demos de comer, ou que tivesse sede e vos demos de beber, quando vos vimos sem abrigo e vos abrigamos, sem roupa e vos vestimos. E quando vos vimos doente ou na prisão e que fomos visitar. E o rei responderá a eles, eu vos digo em verdade, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Observa uma coisa aqui, que Jesus faz essa narração, mas ele não fala assim, nas vezes que você foi na sua religião, nas vezes que você praticou esse ato, não. Ele está falando no trabalho. E aqui ele fala em diversas formas, no alimento, no agasalho, na visita, não é? E todos podem fazer. Não pode? E não custa nada. Então ele fala para nós isso aí, ó. E essa aqui para a gente fechar. Essa é uma receita, e é interessante que aqui, ó, que a gente fala, não se fala de religião, se fala de trabalho. Quem deu essa mensagem aqui, vocês sabem quem que é esse Adolfo aqui? Quem que é esse Adolfo aqui? Quem sabe? Isso aqui foi um bispo da igreja. Em Argel, ele deu essa mensagem que está no Evangelho. E a mensagem chama beneficência. Ele vai falar o seguinte, ó. Que meus amigos encarnados possam acreditar na voz do amigo que eles falam e lhes diz. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Vocês querem uma receita mais barata do que essa? Olha que receita. Olha aqui onde é que está o remédio para a paz do coração. Aquele que tem tudo material, mas não tem paz. Vai fazer caridade. O contentamento da alma, a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade não está nas posses nem nos bens materiais. Está aqui, ó. Porque quantos milionários depressivos? Não é? Não é verdade? Então aqui, ó. O contentamento da alma, a verdadeira felicidade. O remédio contra as aflições da vida. Depressão, a angústia, tristeza. Aqui, ó, o remédio. Isso aqui você não encontra na farmácia. Mas você encontra no Evangelho de Jesus. Olha a receita que ele deu, que eles dão para nós aí, ó, de graça. Não custa nada. Tá aí, ó, baratinho, né?
André, é barato. Isso aqui resolve todos os nossos problemas. Oi? Custa boa vontade. Não é? Porque a gente vê, meus irmãos, que todas essas reflexões e essas recomendações, elas estão aí. Só que não é uma imposição. É bacana que isso aqui nos faz... Olha para você ver, ele fala assim, ó, que os meus amigos encarnados possam acreditar na voz do amigo que eles falam. Ele lhes diz, olha para a gente ver a benevolência aí, ó. Aí ele vai falar para nós, mas ele não está falando, vocês têm que fazer isso. Não, ele está mostrando que aonde a gente pode encontrar a paz do coração, a felicidade da alma e o remédio contra as aflições da vida. É quando você vai estar ajudando o próximo. Porque quando você faz algo para auxiliar alguém, não tem nada que se compare. Não tem preço nenhum, meus irmãos. Nada material que você compare à felicidade que você tem. Porque aquilo vai te trazer paz. Todas as vezes que você lembrar que você pôde ajudar aquela pessoa, secou aquela lágrima, acelerou aquele coração, tirou aquela ideia que a pessoa estava, às vezes, de tirar a própria vida. Porque tem coisas que não pode esperar. Tem coisas que a gente precisa realmente ajudar. Então é isso aqui, ó. E essa mensagem está no Evangelho, que chama a beneficência. E é muito interessante essa colocação dele. Muito bem. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma colocação? Deu para entender? Que a gente possa pensar, refletir, porque são convites que a gente tem na nossa vida, no dia a dia. A gente, desde que amanhece, a gente está no campo de trabalho, né, que é a vinha do Senhor, seja dentro do nosso lar, no nosso trabalho, seja na rua, que a gente possa aproveitar as oportunidades para fazer o bem. Então é isso aí, meus irmãos. Eu agradeço a todos aí pela atenção, agradeço a Jesus pela oportunidade e que Ele abençoe a todos nós.